Fala galera, beleza? Hoje eu quero mostrar para vocês que debugar não é a mesma coisa que testar. E que é muito melhor você fazer um teste de unidade, uma rede de teste de unidades ali, ao invés de você ficar debugando a sua aplicação toda vez que você faz uma correção ou toda vez que você faz uma alteração na sua aplicação aí. Acho que até é interessante começar esse vídeo aqui falando que eu não tenho nada contra o debug. Eu acho que é uma ferramenta muito bacana, é só que a gente às vezes supervaloriza ela. A gente acaba usando as coisas do jeito errado. Ele sim é uma boa ferramenta, é muito simples de usar, desde que você tenha uma boa ideia de programação. Eu não sei qual linguagem você usa para programar, eu não sei qual IDE você usa também. Eu uso C Sharp com o Visual Studio, eu acho que é uma ferramenta fantástica. Visual Studio Code também é uma ferramenta muito boa. Tem outras ferramentas aí que eu já usei que não são tão interessantes assim para ter um debug. É importante que ele seja fácil para que você use. Né? Se for um recurso difícil de implementar ali, que não é só apertar um botão, como é no Visual Studio, por exemplo, começa a ficar difícil e você acaba não usando. Ele ajuda muito na hora de analisar o detalhe das coisas. Né? Quando a gente está debugando, eu consigo ver uma série de números aqui, no caso do Visual Studio, até o consumo de memória, consumo de CPU, eu consigo analisar um pouco melhor o detalhe das threads que estão executando. É bem interessante, não é só o valor das variáveis, né, que acho que isso é até uma coisa bem básica que a sua ideia oferece, mas que realmente ajuda ali você a fazer uma análise detalhada dos problemas, né? Olhar as coisas com lupa, né? Olhar para aquela situação e ver o que está acontecendo por trás do runtime realmente um recurso muito interessante e às vezes, infelizmente, é a sua única opção. Eu entendo que nem sempre você vai ter uma série de testes ali para te ajudar a achar um problema. Às vezes, você, por algum motivo, teve que optar por não fazer teste também. Acontece comigo, vai acontecer com você, acontece com todo dev. Por mais que você goste de fazer testes, por mais que você ache que é correto fazer um teste automatizado na sua aplicação, em alguns momentos, em algumas situações, infelizmente, a gente acaba optando pelo debug. Principalmente ali quando você está lidando com uma aplicação legada, uma aplicação que é antiga, às vezes até em versões mais antigas do Visual Studio ou da sua ideia aí que você usa. E aí, às vezes a coisa, o cenário todo não te ajuda. Por mais que a gente saiba que é necessário fazer teste, que é importante ter teste, às vezes a vida te coloca numa situação ali onde o debug é sua única escolha. Então, não tenho nada contra o debug, eu acho que ele é uma ferramenta fantástica. Eu não sei quem foi a pessoa que inventou o debug, não sei como era na época do C++ ou das linguagens mais antigas aí, do COBOL, mas hoje em dia eu acho que é realmente um recurso fantástico. Eu não consigo nem imaginar ter uma linguagem de programação que eu não consiga debugar, né? Realmente é bem complicado. Então eu não estou aqui para advocar contra o debug. O que eu quero que você entenda é que ele tem funções específicas. O debug é uma ferramenta de diagnóstico. Ele não é uma ferramenta de teste. Mas como a gente supervaloriza a coisa, a gente acaba usando ele para testar. Mas não é. O debug serve para fazer diagnóstico. O que é diagnosticar? Diagnóstico é uma palavra que vem lá da biologia, né? É sobre descobrir a causa de uma doença. Entender a partir dos sintomas ou a partir das pistas que o médico tem ali, ele consegue ter um diagnóstico sobre a doença, saber o que é a doença, né? Encontrar a causa do problema. Seu corpo está ali sofrendo alguma enfermidade, ou você está doente de alguma coisa, o diagnóstico é uma ferramenta para descobrir a causa. O teste é diferente. O teste é uma verificação dos resultados. A partir da execução, eu vou analisar o resultado para saber se esse resultado que o meu programa gerou é o mesmo que eu esperava. Pensa lá em como você fazia as provas na sua escola, por exemplo. Você preenchia lá um monte de respostas, a professora vai pegar o gabarito dela, ou
ela tem um gabarito mental, né? Não tem um gabarito fixo ali, e ela vai analisar as respostas que você deu para saber se você passou no teste ou não. Ou seja, se as respostas que você deu na prova estão corretas com base no conhecimento que ela tem. Isso é o teste. E isso aí é o teste. Na sua escola, é o teste que o mecânico faz para saber se o carro que ele consertou está funcionando. É o teste que o eletricista vai fazer na sua casa quando ele mexe na fiação elétrica aí para ver se acende a lâmpada ou se queima tudo. E é a mesma coisa com os seus programas. Testar é aferir resultados. Eu vou fazer o programa executar e ver se ele gerou o resultado que eu queria. E aí eu não vou entrar aqui no mérito se o resultado que você estava esperando é certo ou se é errado. Assim como eu também não posso entrar no mérito se a correção da professora estava certa ou errada. É baseado no conhecimento que ela tem. E talvez o conhecimento dela esteja certo, a gente espera que um professor tenha o conhecimento correto, mas de repente o conhecimento dela não estava correto também. Então é muito difícil a gente falar sobre certo e errado. Quando a gente fala de teste, a gente fala sempre sobre verificar o resultado, aferir um resultado, saber se o resultado gerado é o mesmo daquele que era esperado. Se era igual ao esperado, o teste passou. Se não deu igual ao resultado esperado, o teste falhou. É simples assim. Então a gente tem que usar a ferramenta certa para os problemas certos. Não adianta você ter o melhor martelo do mundo no momento em que você precisa de uma chave de fenda. Se você ficar batendo o parafuso na parede com o martelo, talvez você consiga pregar o parafuso na parede. Mas dá trabalho, é difícil. O martelo foi feito para bater nos pregos. Ele foi feito para pregar prego. Veja, pregar, né? Não parafusar. Para parafusar, a gente tem que usar uma chave de fenda. Ou uma parafusadeira, sei lá. Você vai usar uma outra ferramenta. É a mesma coisa com debug e teste. Quando você usa o debug, que é uma ferramenta de depuração, é uma ferramenta de diagnóstico, para fazer os seus testes, você vai precisar empregar alguns esforços adicionais. Porque o debug não foi feito para testar. O debug foi feito para diagnosticar. E como eu disse, às vezes ele é a sua única opção, infelizmente. Aí a gente não tem o que fazer. Mas você precisa ter ciência de que quando você faz essa opção, você está fazendo um esforço desnecessário. Eu estou explicando isso porque eu não acho que seja um problema gigantesco se você está usando o debug para testar. Até porque não sou eu que estou trabalhando, é você. Esse esforço adicional é você que está fazendo, não sou eu. Mas a maioria dos devs toma essa decisão sem ter consciência do ônus que está pagando. Eu conheço gente que até acha que debug é ferramenta de teste mesmo. O cara entra lá, a primeira coisa que ele aprende é debugar programa, ele acha aquilo muito louco, muito simples, vê o cursor passando na execução ali, pô, isso aqui é muito legal, eu consigo ver e tal. E para ele é natural. E tá tudo bem, não tem problema não. Você só aprendeu do jeito errado. Então acho que é importante deixar isso bem claro na sua cabeça. Diagnosticar é uma coisa, testar é outra. E debug é uma ferramenta de diagnóstico. Se você optar por usar o debug para fazer teste, pode até ser que funcione, mas você vai empregar um esforço adicional que talvez você pudesse empregar em outra coisa. Assim como quando você bate o martelo no parafuso e de repente você até consegue parafusar com o martelo, mas é mais difícil. Não serve para isso. Existem ônus que você vai pagar. E aí agora vamos falar um pouco sobre eles. Um dos grandes impactos para mim, quando a gente está usando o debug, é na produtividade. Uma coisa que os devs não costumam entender, principalmente no começo da carreira, é que existe uma grande diferença entre o momento que você está em desenvolvimento,
Aquele momento que você pegou a atividade para fazer e você está explorando, você está falando com o seu cliente para entender o requisito, e está tirando as ideias do cara do papel ou da cabeça dele para transformar em código-fonte. E existe um outro momento que é quando o sistema ele já está rodando em produção. O debug é muito legal quando você está em tempo de desenvolvimento, mas muitas vezes ele não te ajuda quando o software já está em produção. Às vezes você não vai ter um ambiente igual ao de produção. Aliás, às vezes não, na maioria das vezes você não vai ter. Eu sei que hoje tem ferramentas que vão facilitar isso para você. Se você tiver Docker, se o sistema roda embaixo de um Kubernetes ali, e você consegue simular o ambiente, ajuda bastante. Mas ainda assim vão faltar algumas peças fundamentais. Uma delas são os dados. Para você debugar, você vai precisar dos dados. Porque se você está executando a aplicação como ela executa em produção, você vai precisar conectar o banco de dados. Em alguns momentos você vai precisar saber que tipo de dado retornou. E aí talvez você precise simular isso, ou sei lá, você precisa de um outro banco para carregar esses dados. Em alguns momentos você vai pegar esses dados de um outro serviço. Muitas vezes você nem pode acessar os dados de produção. Dependendo do tipo de sistema que você usa, existem várias regras de compliance sobre a segurança da informação, sobre a necessidade de você ter esse acesso. Às vezes é uma burocracia gigante, só para você conseguir fazer uma consulta em produção. E aí, se você não tem acesso, como é que você faz? É difícil montar um ambiente igual de produção. E quando você está debugando, você precisa. É uma coisa que eu escuto direto. Nos times onde eu trabalho, que eu já trabalhei, é falar, pô, mas eu tô sem acesso à produção, não consigo simular. O problema, ele não está diretamente ligado ao dado em si. O seu código é um processador de dados, né? Não é o dado que tem problema, é o seu código que tem problema. Pode até ser que é uma situação inesperada, em um campo está nulo, por exemplo, não era para estar. Ainda assim, foi o seu código que deixou passar nulo e não era para ter deixado. Ou talvez você devia ter feito um tratamento lá e você não fez, mas ainda assim está ligado ao seu código, não ao dado. E aí, quando você coloca essas questões de ambiente para conseguir fazer diagnóstico, sua vida fica mais difícil. Porque, assim, por mais que você não tenha acesso ao dado de produção, se o cliente não está ligando, ele está com um problema lá. Ele está com a operação dele parada. E aí, você vai fazer o quê? E aí eu vejo esforços gigantescos dentro das empresas para conseguir montar esses ambientes. Eu já vi empresas gastar rios de dinheiro aí tentando simular um ambiente de produção. Só para os devs fazerem teste. Eu sei que é mais fácil, é mais cômodo ter um ambiente desse. Mas ele é difícil de manter, mesmo para a empresa. Você vai ficar replicando dado de produção com mensageria, com alguma coisa do tipo? Não faz sentido. Não faz sentido. Tem várias complexidades aí. Montar ambientes de produção não se limita só a ter Docker, a ter ferramentas, a ter scripts de montagem de ambiente. Tem várias coisas que envolvem isso. Tem várias coisas em volta disso. É um trabalho complicado. Outra coisa que afeta muito a produtividade quando você debuga para testar é o trabalho repetitivo. Quantas vezes você já não teve que fazer um teste desse aí com o seu debug e aí o debug demora para startar? Às vezes você não tem uma máquina 100%. Às vezes seu projeto é muito grande realmente. E aí dá trabalho, você aperta F5 aqui e fica esperando lá 1 minuto para subir o debug. Pode até parecer que para você 1 minuto não afeta tanto. Mas se toda hora você está testando e toda hora você precisa do debug para testar, 10 vezes que você acionou o debug são 10 minutos que você ficou parado olhando para a tela. É uma coisa realmente incômoda. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acho que a maioria dos devs já passou. Não sei, às vezes você é iniciante aí, nunca teve contato com esse problema, mas é terrível.
Enche o saco nas primeiras vezes, é tranquilo. Quando você está na 20ª vez apertando debug esperando 1 minuto, cansa. Você começa a ficar num nível de estresse ali com a sua máquina. Você fica, pô, mas essa máquina aí não tá dando certo. Pô, mas esse negócio aí não funciona. Pô, mas é chato, é desagradável. Fora o trabalho repetitivo de toda vez. É, você, como você está debugando o sistema como um todo, às vezes o teste que você precisa fazer é numa funcionalidade que está lá na ponta do processo. E aí, cara, você tem que abrir seu sistema de tela, aí você vai no menu, clica no menu, depois clica em outra opção, aí você preenche um formulário gigantesco. Às vezes pode ser que você consegue gravar isso no banco e consultar na tela, já traz tudo preenchido, mas aí é outro trampo para você trazer preenchido, né? Fazer a consulta. E aí, depois de vários cliques, de várias etapas, você chega na parte que você precisa. Aí, quando você entra lá nessa parte, você põe um breakpoint lá na sua IDE, começa a debugar. Aí você passa do ponto, erra. Putz, eu vou ter que voltar. Aí é um outro problema, né? Você começa a fazer várias alterações manuais durante o runtime. Entra aqui, não, tem que trocar o valor dessa variável porque aqui em produção eu não vou acessar esse serviço. Mas isso aqui eu tenho que trocar para acessar o meu ambiente de homologação e não acessar o ambiente de produção. E aí você tem que montar um esquema no seu Visual Studio ali, com breakpoints e com um arquivo TXT do seu lado aqui para poder. Pô, parou nesse ponto, eu copio o texto aqui, colo aqui no Immediate Window lá, altera e beleza. Veja que isso atrapalha a sua produtividade de um jeito monstruoso. E às vezes você não simplesmente não se deu conta disso. Porque tá tão dentro do seu trabalho que para você já virou normal. E esse tipo de coisa não pode ser normal. Eu sei que às vezes faz parte do seu dia a dia, mas a sua vida ela pode ser melhor do que isso. Eu quero até deixar aqui uma experiência para você fazer. Pega um dia, um dia típico seu aí, ou sei lá, alguns dias na sua semana, pega seu celular, coloca ele do lado da sua mesa aqui, deixa ele com o timer ligado. E aí você coloca aqui, tipo um cronômetro, sabe? Quando você começar a trabalhar, toda vez que você tiver uma interrupção desse tipo, você marca aqui no seu cronômetro. Vou debugar a aplicação, beleza. Começa a startar. Começou a debugar, você starta aqui. E aí você, né, tô debugando aqui, pô, achei o problema, pô, parei de debugar. Para o cronômetro. Aí você vem aqui, altera de novo, volta seu cronômetro. Vou debugar de novo. Pá, e começa a cronometrar o tempo do seu dia que você gasta fazendo esse trâmite de trabalho aí. Aperta debug, altera, corrige, testa, coloca isso num cronômetro para você ver. Eu podia trazer aqui vários números que eu já pesquisei sobre o assunto, mas eu quero que você faça por você mesmo. Eu não quero que você pesquise e veja o que os outros falam. Faz um teste com você mesmo. Com você mesmo aí. No seu dia a dia, vê quanto tempo você perde com isso. Você vai ficar espantado, espantada com a quantidade de tempo que você passa do seu dia só esperando o debug. Só esperando permissão para você poder fazer acesso a um dado de produção. É interessante, faz aí o teste. De repente para você dar mais, de repente dá menos, sei lá. Um outro ponto aqui é sobre confiabilidade dos seus testes. O quanto você confia que aquele teste ele funciona ou não. Ou que ele está ajudando você a garantir que as coisas, as suas correções, suas alterações vão funcionar ou não. Muitas vezes, quando a gente debuga, testa debugando, o nosso teste fica tendencioso. E aí tem algumas coisas que vão causar esse problema. Né? Um dos pontos é que como o debug ele é muito focado em detalhe, você acaba meio que afunilando a sua visão. Você começa a direcionar o seu raciocínio e tudo aquilo que você faz para aquele ponto que você está achando que é o problema. E é isso que faz o seu teste ficar tendencioso. Às vezes, o problema não é exatamente ali. Às vezes você não pode mexer naquele ponto porque ele vai causar impacto em outros lugares.
Se você está com a visão muito afunilada, é difícil enxergar o impacto. Pô, como é que eu vou medir o impacto de uma coisa se eu estou 100% focado no meu problema? É difícil. Não é que você não é esperto ou esperta aí. Não é que você é mais burro ou menos burro. Ou que você que sabe menos sabe mais. É natural. Pô, se a minha visão afunila, eu não vou conseguir enxergar contexto. Eu não vou conseguir olhar para a figura toda. É normal, todo mundo trabalha desse jeito. Vai acontecer. Mas isso é causado pelo debug. Outra coisa muito comum que acontece é que essa demora, né, esse problema com a produtividade, ele enche tanto o saco que quando funciona, mesmo que seja sem querer, você já sai largando as paradas aqui e fala, pô, finalmente funcionou. Eu vou publicar, vou me livrar desse problema aqui que eu não aguento mais mexer nessa porcaria. Acontece muito. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu já vi acontecer com outras pessoas na minha frente, do meu lado aqui. O cara tá lá, ou a dev tá lá se matando, não consegue debugar, não vai, não vai. Aí quando vai, é tanta felicidade ali que a coisa está funcionando, conseguiu debugar, que quando ela vê que a correção dela funcionou, meu, desencana, cara. Ah, vamos publicar. Já era. Não quer saber mais. E aí, sei lá, publica, vai testar direto em produção, vai testar lá no ambiente de teste. E nem quer saber se deu impacto, se não deu impacto, se. Meu, vambora, não quero mais isso aqui. Acontece. Confiabilidade dos testes, nesse caso com debug, é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Seu teste vai ficar tendencioso e muitas vezes você vai desencanar e vai falar, já resolvi isso aí, já era, vamos para a próxima. Esses são problemas, tanto produtividade quanto a confiabilidade do teste, que eu acho que impacta muito o nosso trabalho. Muitas vezes eu vejo os devs fazendo isso, né, debugando, testando com debug ali, e eu já sei que vai dar problema. Às vezes não dá, claro, mas muitas vezes acontece. O cara tá focado aqui e aí a gente volta. Às vezes só o fato de fazer uma pergunta já traz a pessoa a outra realidade. Quando ele vem e faz a correção, eu vou olhar o pull request e falar, mas isso aqui tem impacto em outro lugar. Você fez teste lá? Ah, não, nisso eu não fiz. Então não é porque a pessoa é desleixada porque ela não quer, é só porque ele cria um viés, né? Você começa a ter uma visão afunilada e é difícil escapar disso. É muito difícil. Por isso que é importante usar a ferramenta certa no momento certo. Nos momentos em que você está fazendo o diagnóstico, o debug é interessante. Talvez depois de você cercar suas causas, conseguir ter hipóteses, né, e você vai muito certeiro no ponto, o debug te ajuda. E aí, por que fazer teste de unidade é melhor? É bem melhor porque você não precisa montar ambiente. O seu problema, ele é focado ali naquele ponto específico. Sua correção, seus testes, suas alterações, fica tudo voltado para aquele trecho de código. E você não vai precisar se preocupar em montar um ambiente gigantesco. Pô, acessar serviço de produção, acessar banco de produção, não precisa. É código que testa código. Eu vou abrir aqui meu teste, vou pegar o dado que chegou, né? E aí sim, você vai precisar de ferramentas de diagnóstico para isso. Só que aí não necessariamente é o debug, você pode ter logs, você pode ter um registro do próprio usuário ali que ele tirou um print da tela. Você pode sim consultar a base de produção, mas você não vai precisar da aplicação para pegar o dado. Você vai lá na sua ferramenta de banco de dados lá, faz a consulta e traz o dado na mão. É diferente, é bem diferente. E aí você pode imputar dados manualmente direto no ponto. Sem precisar ficar fazendo todo aquele trabalho manual repetitivo que eu falei, né? Aperta debug, espera subir, aí clica no menu, acessa a função X, preenche formulário, faz isso, clica no botão. Não precisa mais fazer isso. O teste de unidade é certeiro. Você vai ali no ponto que é o problema. É claro que para ir no ponto que tem um problema, você vai precisar fazer diagnóstico antes. Mas definitivamente o debug não é essa ferramenta no momento de produção. Talvez seja ali em momento de desenvolvimento, mas no momento de produção, não. E o foco no resultado esperado é que é importante.
Quando a gente foca em uma coisa específica, né, em produzir aquele resultado, o seu teste ele deixa de ser tendencioso. Isso aí vai fazer toda a diferença. Ah, mas aí se eu estou pensando só em um resultado, o teste vai ficar tendencioso do mesmo jeito. Pode ser que ele fique, mas para aquela situação específica. Se você tem uma rede de testes ali, a rede de teste vai cobrir o impacto das outras coisas. Então, não é que o teste vai te deixar menos tendencioso, porque isso é um comportamento seu, não é um comportamento da aplicação com teste ou sem teste. Mas o fato de ter mais testes ali no entorno tira um pouco do peso de você ter que se preocupar com isso. É claro que não elimina 100%. Às vezes, sua aplicação ainda está com um processo evolutivo de testes ainda. Ah, a gente não tinha teste, está começando a cobrir agora. E aí, nesse caso, claro, talvez não apite se você faz uma alteração e o contexto quebra. Para fazer uma análise dessa de contexto, você vai precisar de outros tipos de teste também. Só o teste de unidade talvez não cubra o contexto. Você vai precisar ali de um teste de integração, talvez você precise de um teste funcional, um teste end-to-end, para fazer um complemento. E é por isso que só um tipo de teste geralmente não vai te atender do jeito que deveria. Você precisa combinar uma série de tipos de teste diferentes ali para que você consiga uma boa análise sobre a sua alteração, sobre o impacto da sua alteração. Eu sempre recomendo ali teste de unidade, em 99,9% dos casos, sim, faça teste de unidade para garantir o código, e aí você coloca uma outra técnica de teste por fora aí, para poder cobrir o contexto. Talvez teste de integração ou talvez teste funcional. Aí eu acho que é uma estratégia bem interessante, sim. E também você precisa que o teste seja bom. Não adianta você ter uma rede de teste gigante com milhares de testes se seu teste não testa nada. É um monte de método de teste sem assert lá no final. Eu espero que você não esteja fazendo isso. Mas às vezes é um monte de teste que foca só em código que é mais estável. Tipo código de infraestrutura, por exemplo. E não está testando o core da aplicação, as regras de negócio, os fluxos de negócio, os use cases. E aí, às vezes, simplesmente sua rede de teste está lá, mas ela não está te ajudando. Você faz uma alteração no sistema, o sistema não quebra. O teste não quebra. Teste bom é o teste que quebra. Se você não tem bons testes, aí também não dá para fazer milagre. Ter bons testes vai ajudar sim. Agora, nem tudo são flores também, né? É claro que fazer o teste de unidade vai ter um custo. Todos esses benefícios aí não vai vir de graça. Ter um teste automatizado vai ter um custo sim. A diferença que você precisa ter em mente é, às vezes esse custo ele se dilui com o tempo. Então, quando eu falei para você fazer esse experimento aí da produtividade, é para você poder enxergar esse custo. Se você faz o seu teste com debug toda vez você vai gastar aquele mesmo tempo que você cronometrou. Às vezes mais, às vezes menos, mas é um tempo. Quando você tem uma rede de testes automatizada, mesmo que sejam testes funcionais ali que demoram um pouco mais, em algum momento, esse custo que você tem de demorar, de ficar apertando o botão, ele vai se diluir. O problema é que a gente tende a ter uma visão sempre de curto prazo sobre isso. Né? Ah, eu tenho que entregar, eu preciso pôr em produção, porque o cara está me cobrando. Teste em produção, a gente já viu isso dezenas, centenas de vezes. Faz parte do nosso dia a dia. Né? Mas é importante que você tenha a visão sobre essas coisas, né? Que você seja presente para esses conceitos. Pô, testar com debug custa também. É só que às vezes você não está vendo. O custo ele está antes. Depois que você tem a satisfação de ter feito a coisa funcionar, parece que você esquece que aquilo custou um tempo precioso seu ali. E com o teste de unidade, a gente às vezes não tem essa sensação. Principalmente quem está começando. Para você começar a ter essa sensação, demora um pouco. Você precisa evoluir para começar a enxergar.
E de novo, isso não acontece porque você é mais esperta ou menos esperta do que as outras pessoas. É só que realmente demora. Você não vai conseguir entender que isso é um benefício que volta para você a menos que você faça. A menos que você veja. E a menos que você comece a entender de verdade aquilo. Mas realmente quando você mexe e o teste quebra, às vezes a gente tem a sensação de que quebrar é ruim. Porque ficou vermelho, putz, eu fiz bobagem. Não, cara, você não fez bobagem. O teste bom é o teste que quebra. É para isso que você fez o teste. O que você tem que se preocupar agora é entender por que quebrou. Pô, e que bom que quebrou. É melhor quebrar o teste do que aparecer um ticket novo na sua caixa lá pedindo para arrumar alguma coisa. Do seu usuário estressado falando que está com problema em produção. É bem melhor. Só que esse feedback ele volta na hora. E é isso que a gente precisa entender melhor. Teste quebrado é uma recompensa, não é um ônus, né? Não é um problema. Não se desespere se seu teste quebrou. Foi bom, é positivo. Cara, que bom que quebrou. Vou pegar o problema antes dele ir para a produção. Então tem um custo fazer isso. Mas é uma escolha. E aí você pode escolher continuar fazendo trabalho manual toda hora ou começar a deixar a coisa mais automatizada. E teste, automação ou até testes automatizados né, é uma coisa muito engraçada. Depois que você começa a ver, não dá mais para desver. Você não consegue mais ver aquilo como uma coisa normal, sabe? Ah, mas toda vez eu fico apertando o debug aqui para testar. Você começa a se sentir incomodada com isso. Pô, mas de novo vou ter que apertar debug aqui? Será que eu não podia automatizar? E outras coisas do seu dia a dia, depois que você começa a automatizar teste, elas começam também a perder o sentido. Muitas vezes você faz um relatório doido aí, que todo dia você precisa puxar alguns dados de produção, ou que você precisa fazer uma análise de algum problema, começa a te incomodar aquilo. E você começa a pensar em formas para automatizar. Pô, mas será que se eu fizer um programa aqui, e aí ele baixa automático, e aí manda e-mail para galera aí, e joga numa planilha Excel, será que não é mais fácil? Você começa a se incomodar com isso. Isso é positivo. Né? Trabalho manual tira um tempo seu que você não tem ideia. E o mais louco disso tudo é que software foi criado para automatizar o trabalho dos outros. Mas a gente mesmo, os devs, não quer automatizar o nosso próprio trabalho. A gente insiste em fazer trabalho manual toda hora. Não é só debug, não, é com tudo. Toda hora é manual, toda hora eu falo, pô, se você programa, você devia ser a primeira pessoa a pensar em automatizar os processos. Se você é ruim de automatizar os seus processos, como é que você vai querer automatizar o processo dos outros? Pensa nisso aí, é uma coisa que eu só comecei a me ligar mais nisso, de verdade, quando eu comecei a testar. Porque é como eu disse, depois de ver os testes automatizados rodando, depois de ver que as coisas que você altera quebram outras coisas, e que você não precisou fazer uma análise gigante no seu código, a sua visão sobre o trabalho ela muda bastante. Teste de unidade, automação de testes, tudo isso vai te levar a essas conclusões. Né? É uma forma de você também começar a modelar o seu pensamento para isso. Pô, se eu ajudo as outras pessoas a perder menos tempo no dia a dia delas, por que eu não posso ajudar eu mesmo? Por que eu não posso fazer esse teste automatizado aqui? Por que eu não posso colocar ele na minha esteira de CI/CD para poder fazer a verificação dos testes antes de buildar a aplicação, antes de fazer o deploy da aplicação? Tudo isso muda, né? Como eu disse, uma vez que você vê, não dá para desver. Você não consegue mais. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que esses conceitos tenham te convencido a parar de debugar e começar a testar. Eu sei que às vezes é um passo um pouco lento, é um passo que às vezes é dolorido, é chato, a gente acostuma muito rápido a usar o debug, né? Uma coisa muito fácil de usar. Só que você não pode abusar dele. Você tem que usar a ferramenta certa para o momento certo. E outra coisa muito legal que você pode fazer é que o fato de você fazer teste de unidade
ou teste de integração, ou às vezes até um teste funcional, não exclui o fato de você debugar. Você pode entrar nos seus testes e debugar eles. Nas aulas aqui do canal, nas aulas práticas, né, eu faço isso direto. Como eu disse, o momento do diagnóstico é diferente do momento do teste. Só que em alguns momentos, enquanto você testa, você precisa de diagnóstico. E aí o debug é seu amigo. Aí é um momento bom para usar. A ferramenta certa no momento certo. Então uma coisa não exclui a outra. Só que quando você está testando com debug, você está pagando um imposto ali que às vezes não vale a pena pagar. Se você quiser continuar usando debug aí no seu dia a dia, não tem problema nenhum. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho do jeito que eu acho que é melhor. Você está no seu direito também. Não existe exatamente certo e errado aqui, né? Não estou questionando a sua forma de trabalhar. Mas pode ser melhor. Você pode ter mais produtividade. Você pode ter mais confiabilidade nas suas entregas. Só que talvez isso exija um pouco de mudança aí no seu dia a dia. E aí, mudar é dolorido. Mudar, às vezes, enche o saco. Às vezes demora mais do que a gente gostaria. E aí parece que é um tempo que a gente não tem. Mas fazendo uma mudança para melhor agora, você vai colher fruto disso muito tempo para frente. Tenho certeza disso. E eu posso te falar com propriedade. Aconteceu comigo. Já vi acontecer com outros devs. Quando você para de optar pelas ferramentas erradas, sua produtividade aumenta muito. E a forma que você trabalha também melhora muito. Não só sobre eficiência, não é só sobre tempo. Aqui, né? Ah, mas eu vou ter 5 minutos a mais no meu dia. Não, é diferente. Você começa a priorizar longo prazo, médio e longo prazo, né? Ações que vão te trazer benefício a médio e longo prazo do que simplesmente fazer as coisas o mais rápido que você pode. Faz esse experimento que eu te falei de cronometrar o tempo, você vai ver que às vezes não vale tanto a pena fazer isso não. Às vezes é melhor investir um pouco mais de tempo automatizando seus testes do que toda hora ficar fazendo debug. Coloca essas dicas em prática e aí você deixa seus comentários aí, me diz se funcionou, se não funcionou. É muito legal quando vocês dizem se está fazendo sentido ou se não está. Muitas vezes eu tiro ideias de outros conteúdos pelos comentários que vocês deixam, pelas dúvidas que vocês trazem. É bem interessante, beleza? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.